E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui quem tá falando é o Gustavo, o GSS Games na parada com vocês. E galera, tô aqui hoje para falar da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e trazer para vocês a nossa escalação do nosso time principal focado em pontuação. Como vocês podem ver, 5 dias pro mercado fechar. E lembrando sempre para você que não é inscrito no canal, se inscreve porque no decorrer desses 5 dias nós ainda vamos fazer escalação da galera, vamos fazer time de 100, 110, 120, 130 e 140 cartoletas para você que ainda quer valorizar alguma coisa. Vamos abrir 2 ligas mata-matas na quinta, ou seja, você que não é inscrito no canal, se inscreve, não perde nenhuma novidade e papoca um like já nesse vídeo porque fortalece muito na divulgação. Tranquilo? Como vocês podem ver, 11ª rodada fomos muito bem acima da média dos cartoleiros. Vamos tentar imitar também muito nessa 12ª, lembrando que esse time pode ocorrer modificações nele. Se ocorrer, vai ocorrer no sábado, porque nós vamos fazer a atualização do time, porque sempre tem os jogos da Copa do Brasil, pode ser que alguns times poupem jogadores, se machuquem, então se ocorrer, descrição do vídeo, tranquilo? Então, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Todo ano é assim, e aí, depois de nós, e aí, bora negão, bora negão, e aí, depois de nós. Voltando aqui, galera, e antes de mais nada, de mostrar realmente a nossa escalação, vou rapidinho explicar como fomos nessa 11ª rodada. Muita gente tava me pedindo para falar dessa da rodada anterior, para motivar a galera. Como vocês podem ver, nossa última pontuação foi 88,61, uma pontuação muito boa. Muita gente que seguiu nossas dicas chegou a pontuar 90, chegou a pontuar 100. Subimos muito em relação à pontuação passada, ficamos bem acima da média dos cartoleiros, que foi até uma média boa de 52. Nosso patrimônio valorizou bem, mais de 13 cartoletas, e olha que nosso time nem era mais focado em valorização. Nosso maior pontuador foi o Kleber, e a nossa decepção, novamente o Kaique, que vem decepcionando bastante vários cartoleiros. Tranquilo? Porém, vocês estão aqui para mitar nessa 12ª rodada, e é isso que vamos fazer no vídeo de hoje, galera. Nosso goleiro para essa 12ª rodada será nada mais nada menos do que o Wilson, galera. Muita gente pode estar se perguntando: pô, Gustavo, tu vai com o Wilson, não tem opções melhores no gol? Galera, eu vejo 3 grandes opções no gol para essa rodada, que se chama Vanderlei, é uma opção muito válida, o Wilson é uma dessas opções e a outra é o Cássio. Tranquilo, são 3 opções muito boas. Muita gente pode estar me perguntando sobre o goleiro do Grêmio. Galera, é o seguinte: o quesito do Grêmio é uma situação simples. O Grêmio é um time que sofre bastante gols, é um time que oscila muito e ainda não dá para saber qual vai ser o time que o Grêmio vai jogar, né, nesse final de semana, porque o Grêmio vai ter o jogo do meio da semana nessa terça contra lá na Argentina, e infelizmente não vamos saber se o Renato vai com força máxima no final de semana. Tudo leva a que vai. Se ele for, o Marcelo Groi é uma opção válida, porém não é uma opção unânime, porque é um goleiro que infelizmente não está fazendo muitas defesas difíceis. Por isso eu prefiro o Wilson, ou até o próprio Vanderlei, que vive uma fase extraordinária, e o Wilson, pela fase também muito boa, como vocês podem ver, nenhuma pontuação negativa do Wilson, galera. Desde a primeira rodada, o Wilson não negativou sequer uma rodada, uma média de 6,35 muito alta, pegando o Sport, que atualmente está se tornando um time mais equilibrado, não está fazendo tantos gols, nem levando tantos, como ele era notadamente conhecido no começo do campeonato e ano passado. Tranquilo? Então, o Wilson, nossa opção de goleiro. Ao lado dele nós vamos colocar na lateral o Reinaldo, galera, da Chapecoense. Existem outras opções boas na lateral, eu vou mostrar logo os 2 que a gente escolheu, que é Reinaldo e Guilherme Aranda. Dependendo dos laterais do Grêmio, Edilson são opções válidas, o Cortez também é uma opção válida. Não sei se o Marcelo Oliveira vai para o jogo, porém, porque eu estou indo de Reinaldo, a Chape voltou, no meu ponto de vista, a ter um bom desempenho nesse último jogo de segunda contra o Fluminense, mostrou um poder ofensivo muito grande. O Reinaldo sempre dá aquele apoio muito bacana na lateral, fez 8,5 nessa última pontuação. Existe outra opção que eu acho interessantíssima, mas o confronto é complicado, que é o Gilberto, lateral do Vasco. É uma opção totalmente válida, porém pelo confronto contra o Flamengo, que vive uma fase extraordinária, eu acho um pouco mais complicado. Porém o Reinaldo é com certeza uma boa opção. Quis roubar de bola em apenas 11 faltas cometidas, um scout muito positivo, como vocês podem ver, somente uma pontuação muito negativa, se bem que essas últimas 4 ele vem decepcionando, porque ninguém escala um lateral também para ficar pontuando
pontuando 0.8, 0.7, mesmo que ele não negative, não é uma pontuação válida pra gente que tá querendo imitar. Porém, nessa rodada é contra o Atlético Paranaense, que vai ter o jogo no meio da semana também pela Libertadores. O jogo é na Arena Condé, eu vejo um leve favoritismo da Chapecoense e vejo grandes possibilidades de gols, quem sabe de assistência pelo lado do Reinaldo. Tranquilo? Ao lado dele nós já dissemos que vamos de Balbuena, eu já estou pensando na zaga, mas vamos de Guilherme Arana, galera. Os scouts do Guilherme Arana são simplesmente perfeitos. Isso também vem muito pela belíssima fase que o Corinthians está vivendo. O time que sofre muito poucos gols. Até o momento o Corinthians só sofreu 5 gols na competição, uma quantidade baixíssima mesmo de gols, por isso que Cássio está pontuando muito bem e os defensores do Corinthians têm grandes pontuações porque a quantidade de SG que eles conseguem é extremamente alta. Pegando a Ponte Preta, galera, revivendo a final do Paulista, eu vejo uma perspectiva de vitória do Corinthians muito grande, muita chance de SG, porque o Corinthians é um time que notadamente consegue ganhar muito bem sem sofrer gols. O scout do Guilherme Arana é muito positivo e ainda tem aquele fator importante que o Guilherme Arana é um lateral que apoia muito, muito mais até do que o Fagner, que é o seu concorrente direto, vamos supor, entre os laterais que você poderia escolher. O Guilherme Arana apoia muito mais e é até mais talentoso. O Fagner é um jogador mais forte, roubador de bola. Por isso eu vou preferir Guilherme Arana. Tranquilo? Nós vamos agora também para os nossos zagueiros, galera. Até o momento, meus 2 zagueiros são Balbuena e Pedro Jeromel. Aí você já pode estar se perguntando, pô, Gustavo, por que tu tá indo com o Jeromel? Tu não sabe se o Grêmio vai com o time titular? Acredito que possivelmente, muito dificilmente, o Grêmio não vai com o seu time titular. Baseado no fato de ele ir com o time titular, o Grêmio vai estar pegando um Avaí, que é nada mais, nada menos do que o pior ataque da competição. Apenas 5 gols marcados até agora em 11 jogos, uma média de menos de metade. Ele não faz nem um gol a cada 2 jogos de média, o Avaí, ou seja, perspectiva gigantesca de SG pelo lado do Grêmio. O Jeromel, em 6 jogos que ele estava, dos 8 que ele jogou, ele conseguiu SG, ou seja, um aproveitamento muito alto em relação ao SG do Grêmio quando o Jeromel está em campo, e os scouts dele são totalmente positivos. Depois o Balbuena também é aquele esquema parecido com o Guilherme Arana. O Balbuena vem muito bem. Como vocês podem ver, as pontuações do Balbuena das últimas 5 rodadas é 11, 6, 12, 6, 11. Se tudo levar a crer, ele consegue pontuar um 6 de novo. Jogando em casa, favoritismo do Corinthians, muito embalado, 7 pontos na frente do segundo colocado. Perspectiva gigantesca de vitória do Timão, e o Balbuena vive uma fase extraordinária. Tá até melhorando as roubadas de bola. Como vocês podem ver, 7 roubadas de bola e apenas 2 faltas cometidas. O Jeromel nem tem o que se falar. 6 faltas cometidas para 19 roubadas de bola. Ele tem uma média superior a 3 em relação ao número de faltas cometidas. Ou seja, é um jogador que rouba muita bola e é um jogador que sobe muito para cabecear, assim como o Balbuena. Sempre tem aquela perspectiva de quem sabe fazer um golzinho ali perdido. O Balbuena já tem 2 na competição. Então, zaga fechada e defesa fechada com Wilson, Reinaldo, Guilherme Arana, Balbuena e Jeromel. Sempre lembrando que no lugar do Reinaldo você pode colocar o Edilson se achar válido, você pode colocar o Fagner também, uma opção muito boa. O Gilberto, o Gilberto do Vasco, que com roubado de bola acaba compensando muitas vezes as várias percas de SG que o Vasco tem na competição. E agora vamos mostrar os nossos 3 meio-campistas, galera, que serão Zé Rafael, Matheus Galdesani e Thiago Neves. Primeiramente vamos falar do Zé Rafael. Zé Rafael, que é um monstro de pontuação, sempre pontuou muito bem, positivo, pegando o Fluminense, que é um time que, como eu avisei até a rodada passada, o jogo do Fluminense contra a Chapecoense foi um 3-3, era uma perspectiva muito grande de gols, porque o Fluminense, basta você olhar as médias dele, é um time que fez 20 gols, acima de, vamos supor, Corinthians, de Flamengo, de Palmeiras, se eu não me engano é o segundo melhor ataque, só não é melhor que o do Grêmio, e tem uma defesa muito frágil, que já sofreu 19 gols, uma das piores, que só não é pior do que a Chapecoense, que sofreu 22, e que o Vasco sofreu 22. É pior do que Atlético Goianiense, que Avaí, que Vitória, que São Paulo, ou seja, é um time que joga e deixa o adversário jogar também. O Bahia também é esse estilo de adversário, como vocês podem ver aqui. O Bahia tem 13 gols marcados e já 14 gols sofridos, um time que também faz muito gol e sofre bastante. Isso quer dizer que a tendência é ser um jogo de gols, de muita movimentação. Zé Rafael tem muita roubada de bola e um jogador que apoia muito lá na frente, por isso estamos indo com ele. Vamos colocar também Matheus Galdesani, galera, que é um jogador que tem uma quantidade de
influência no esquema tático do Coritiba extremamente elevado, 22 roubadas de bola em 22 faltas cometidas. Como esses valores estão equilibrados, é um fator muito positivo e é um meio dos campistas que mais finaliza do campeonato. É um jogador que vai muito à frente. O Sport fora de casa, notadamente, tem um déficit técnico, porque na ilha ele joga muito bem. O Coxa vai voltar a jogar no Couto Pereira, o que é muito importante. Rodada passada, que foi contra o Vasco, jogou no estádio do Paraná, o que acaba, querendo ou não, apesar de ser tudo, mesmo lugar, no estado, você jogar na sua casa mesmo é totalmente diferente, e o Matheus Galdesani eu vejo como uma grande perspectiva de boa pontuação. E para finalizar, nós vamos de Thiago Neves, galera. Aqui pode ter algumas polêmicas, é o jogador que eu quero apostar. É notadamente visto que o Cruzeiro vem numa fase muito pior, vem de uma perca para o Clássico, e o Palmeiras vem de 4 vitórias consecutivas, mas temos que lembrar que o Palmeiras tem confronto no meio da semana, e o Mano prometeu que vai ganhar esse jogo contra o Palmeiras. Vejo grande perspectiva de boa pontuação do Thiago Neves, por uma série de fatores. É um jogador que vem pontuando muito bem nessas últimas rodadas, a média dele subiu bastante para 6,65, é um dos meio-campistas que mais faz chutes a gol, óbvio, porque na verdade o Thiago Neves, na teoria, é um atacante, apesar de estar com o meio-campo no Cartola, perspectiva de boas pontuações, por isso estará no nosso time também. E para finalizar, nós vamos colocar os nossos 3 atacantes, galera, que serão Jô, Luan e Everaldo. O Jô, galera, não tem o que falar, né? Corinthians, muitos gols, vitórias, muito gol não, mas se bem que ele até tá fazendo uma quantidade boa de gols, né? Que o Corinthians seja também um time que tá fazendo poucos gols. O Corinthians fez 19 gols na competição, é o terceiro melhor ataque e a melhor defesa disparado. Ou seja, o Corinthians está se tornando um time mais equilibrado. A Ponte Preta, todo mundo vê que quando joga fora do Moisés Lucarelli, perde muita potência. Basicamente, quem acaba sempre salvando o futebol da Ponte Preta é o Luca. Eu vejo o jogo como uma opção interessantíssima. Tá metendo muito gol mesmo, 6 gols, 2 assistências, 8 no agregado em 11 jogos, ou seja, é uma quantidade muito grande de influência no jogo. Claro que o número de finalização dele deixa um pouco a desejar, ele não tem uma quantidade alta, porém a quantidade de efetividade do jogo é extremamente alta, ele tem um número grande de faltas também, porém para esse jogo contra a Ponte Preta eu vejo como uma belíssima opção. Lembrando também que Romero vai voltar, é uma opção totalmente válida, mais segura, porque é um jogador que sofre mais falta, e como é um jogador também que vive uma fase boa, é uma opção totalmente válida. Eu vou colocar o Jô porque eu estou mais confiante em gols, e o Jô é esse jogador mais matador mesmo. Ao lado dele nós vamos colocar o Luan, não está taxado como provável até o momento, porém lembramos que a tendência é que o Luan vá para o jogo, todo leva a crer. Pode ser que o Grêmio ainda poupe. Por quê, Gustavo? Mesmo tendo um período grande, porque o jogo vai ser na terça, a Argentina não é tão longe assim do Rio Grande do Sul, porém o adversário é o Avaí. Eu acho que ele vai com o time titular, porque o Grêmio já começou a ver os adversários chegando. O Flamengo tá a uma rodada só e tá vendo o Corinthians ficar muito longe. O Grêmio já tá a 3 rodadas de distância do Corinthians, ou seja, o Grêmio vai ter que ir com força máxima para não ver essa distância para o Corinthians aumentar e ver um adversário como o Flamengo ou o próprio Palmeiras passar ou encostar nele a vera. Tranquilo? Então eu vejo o Luan como uma belíssima opção por uma penca de fatores. Primeiro, pela fragilidade do Avaí, que é notada, e pela quantidade e força que o Grêmio com o time titular tem nesse jogo. O Luan tem uma quantidade absurda de finalização, um agregado de 26 em 9 jogos, uma proporção próxima de 3, contando as assistências dele, que já são 6, dá um agregado de 10, ou seja, por jogo ele dá uma proporção maior de gol ou assistência, no mínimo ele dá um gol ou uma assistência, uma média de 10,15, realmente muito absurda, e não é um jogador que faz tantas faltas. Então, belíssima opção. Lembrando que se porventura o Luan não for para o jogo, eu vou colocar o Everton como reserva, obviamente. Se porventura ele se lesionar, eu vou colocar o Barrios, mesmo que ele vá com o time titular. Ou seja, o Grêmio não falta boas opções no ataque. Tranquilo? Então, para finalizar nosso atacante, Everaldo, do Atlético Goianiense, pegando o Vitória, perspectiva de gols também do Atlético Goianiense, que vai ter um jogo interessantíssimo contra o Vitória, porque é um time que também está naquela zona complicada da tabela. O Atlético Goianiense precisando dessas vitórias em casa para voltar a mostrar uma campanha minimamente digna, para não ser aquele time que provavelmente se tornará um saco de pancada ambulante.
perspectiva boa de jogo mesmo. Eu vejo o Everaldo como uma opção interessante, porque é batedor de pênalti, é um jogador que tem uma quantidade até boa de finalização. Porém, para quem não está muito confiante nele, existe o Wellington Paulista, também uma opção muito válida. Existem aquelas opções mais seguras, como o Sobis. Tem também os atacantes do Grêmio, que podem ser, você pode ir com 2 atacantes do Grêmio sem problema, porque a perspectiva é de vitória boa do Grêmio contra o Avaí, então existem outras opções, porém a minha vai ser Everaldo e técnico vai ser o Renato Gaúcho, porque eu acredito que seja o maior favorito dessa rodada. Vou botar aqui no campinho rapidinho para terminar para vocês. Nosso time está custando 165,16 cartoletas. No gol, goleirão Wilson, técnico Renato Portaluppi, ou Gaúcho para os íntimos. Lateral Guilherme Arana, Jeromel, Balbuena e Reinaldo do outro lado. Meio de campo vai ser Zé Rafael, Thiago Neves e Matheus Galdesani. Ataque Luan, Everaldo e Jô, galera. Nosso time custou 165,16 cartoletas. Sempre lembrando para você que já assistiu até aqui, não papou com like, dá aquele like porque ajuda muito a gente. Sempre lembrando... Opa! Esse cartola que desatualiza. Sempre também lembrando para você que ainda não tem tantas cartoletas. Ah, Gustavo, não tenho 165 cartoletas, tem um pouco menos. O que é que eu faço? Na descrição do vídeo, se você já estiver vendo esse vídeo na quarta, vai sair nossa escalação de até 140 cartoletas. Mandem suas escalações, porque ainda vai ter a escalação da galera. E ainda vai ter a nossa liga, que vai ser aberta quinta-feira. Fica ligado no vídeo de quinta, que você pode ser sorteado também. Tranquilo? Então foi isso, galera. Um abraço a todos, rumo à mitagem e valeu!